Amém. Neste momento, nós vamos estudar hoje Efésios capítulo 2, versículos 4 a 10. Amém? Nós temos o Benedito e Maria, né? A irmã do Manuel nos visitando, né? Sejam bem-vindos. Pensei até que tinha acontecido alguma coisa, mas graças a Deus que está tudo bem. Efésios 2, 4 a 10. Aniversário do Batista também, né? Hoje está bom. Nós vamos ler 4 a 10 para a gente entender o texto, mas vamos estudar do 7 ao 10, 3 versículos. Vamos ao texto sagrado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O texto é esse, 7 ao 10, né? Deus fez isso para nos mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar, pedir ajuda do Senhor para entendermos isso. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Precisamos do auxílio do teu Espírito Santo para nos ensinar a aplicar aos nossos corações essa verdade espiritual. Muito obrigada, Senhor, pela tua bondade. Nos ajuda neste momento e nos ensina. No teu nome, amém. Está aqui. Generosamente distribuindo riquezas espirituais. Pois isso que Deus fez por nós. Até agora nós vimos que Deus concedeu vida aos mortos. Aqueles que estão sem Cristo, Efésios 2 e outros textos da Escritura deixa claro que são mortos espiritualmente. Até agora, vimos que o Senhor nos concedeu libertação. Éramos cativos da escravidão do pecado. Aqueles que estão em Cristo são libertos. E o Senhor nos concedeu perdão. Antes estávamos sobre a ira de Deus. O que quer dizer isso? Condenação. Toda pessoa à parte de Cristo está sobre a ira de Deus. Mas aqueles que se achegam a Cristo, Ele concede perdão e a condenação é anulada. Porque Cristo foi julgado no nosso lugar. Recebeu sobre nós os nossos pecados. Vamos ao texto. Efésios 2, 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou.
A parte de Cristo, a humanidade é miserável. Por isso que o Senhor é rico em misericórdia. Porque Ele exerceu a sua misericórdia para conosco. Por causa do seu grande amor. Deus olhou para nós, e não é por causa dos nossos belos olhos verdes, de jeito nenhum. Porque Ele é rico em misericórdia e bondade, e Ele nos amou. E o apóstolo diz que foi com grande amor. O versículo 5 diz: estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. O que é que ele está falando? A ressurreição espiritual em Cristo. Há uma oportunidade. E aqueles que se achegam a Cristo revivem. É isso que está sendo dito. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 6. Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo não são mais escravos do pecado e agora estão numa posição sublime nas regiões celestiais em Cristo, reinando no mundo espiritual em Cristo, reinando hoje na terra. A questão é a gente compreender isso e começar a nos deleitar naquilo que o Senhor conquistou para nós. Nos exaltou. Deus nos amou, nos ressuscitou. Estou falando para a igreja, aqueles que estão em Cristo, e nos exaltou. Agora vamos do 7 ao 9. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que é isso? Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Quando Jesus vier, Ele prometeu que vai voltar, tomar posse de toda a sua criação. Por enquanto Ele reina nos seus, né? Ainda está um tempo em que o pecado, de certa forma, domina aqueles que não estão em Cristo. Os que estão em Cristo, nesses tempos vindouros, Deus neles vai demonstrar a suprema riqueza da sua graça, salvação efetuada hoje e sempre, para todo sempre, livre de todo pecado, inclusive da presença do pecado. Isso é demonstração efetiva e gloriosa da graça de Deus. Aí ele diz que isso aqui, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós vamos já entender isso. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Deus nos guardou da ira, da condenação eterna. Quando nos achegamos a Cristo, e Ele nos perdoa, Ele nos guarda da condenação eterna. E pela graça nós somos salvos. Não há nada em nós, a parte de Cristo, que venha agradar a Deus.
Ele amou porque Ele é amor. Porque Ele é rico em bondade e misericórdia. E escolheu amar alguns. Porque nós não sabemos. Isso é na eternidade, é com o Senhor. O versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. O chamado de Deus, o perdão, nos achegar a Deus, nos dar a oportunidade de estarmos na sua presença e, por causa disso, aquilo que Ele está fazendo em cada um de nós, nós praticamos boas obras. A gente procura viver adequadamente, é ou não é? A gente procura viver adequadamente. Estamos em constante, de vez em quando a gente se arrepende por alguma coisa que faz. E estamos sendo aprimorados pelo Senhor. É algo que está em andamento. Vamos já entender um pouco melhor. Por quê? Deus está fazendo algo, e aqui o texto diz que nós somos feitura dele. Essa palavra feitura, no original que foi escrito no Novo Testamento, no grego, é poema. É poema. É uma obra de arte. É isso que Deus está fazendo em nós. Mas como é isso? Precisamos entender este processo até onde a gente consegue entender. Para compreender e nos convencermos. Se tem uma coisa que a gente teima e que há muita dificuldade de compreensão, é essa questão das obras. Alguns acham que precisam fazer boas obras para serem aceitos por Deus. Inclusive, aqui na igreja, a gente diz: irmão, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa ter comunhão com os santos e estar o tempo todo aqui, buscando a Deus, ter prazer na presença de Deus. Dá a impressão de que, se você não fizer isso, você não é salvo. Por que a gente vem à igreja, lê a Bíblia e ora? E precisa ter prazer na comunhão com os santos? Porque nós somos gratos por aquilo que Deus fez por nós. E nós queremos estar na sua companhia e na companhia da sua família. Em parte é por causa disso. As obras, nesse caso aqui, o congregar, o dever, digamos assim, a gente pode colocar assim, cristão, tem a ver com gratidão, com prazer, mas não é por causa disso que somos salvos. Estamos aqui porque somos salvos, é o resultado do chamado de Deus. Precisamos entender isso. Porque muitos confundem, acham que precisam fazer penitências, precisam dar esmolas, precisam fazer tantos, né? Uma quantidade X de orações para ser salvo. Não. Devemos sim cuidar do próximo. Devemos sim buscar a Deus em orações. Devemos sim ter prazer de estar uns com os outros, ler a Bíblia, orar, tantas outras coisas, fazer o bem. Mas como resultado daquilo que Deus está fazendo no nosso coração, dessa obra de arte que Deus está construindo. Vamos entender esse enredo. Enredo é o caminho que uma obra literária percorre, digamos assim, estágios. É como se fosse um enredo. Um pouquinho dessa obra de arte. Em primeiro lugar, vamos ao agir de Deus. Vamos a Romanos, capítulo 8. Efésios é casadinho com Romanos. Romanos, capítulo 8, 29 e 30.
Diz assim o texto sagrado: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O apóstolo Paulo aqui, ele coloca-se numa sequência, né? Do agir de Deus. O Senhor, no 29, conheceu de antemão, predestinou, chamou, justificou, glorificou. O que é conhecer de antemão? É conhecido como presciência. Algumas pessoas dizem que Deus escolhe porque ele sabia antecipadamente como aquela pessoa ia viver a vida cristã. A resposta do chamado da pessoa ao chamado de Deus. Isso não é verdade. Precisa se botar uma interrogação assim. Se Deus chama, escolhe alguém, porque ele antecipadamente sabe a resposta que a pessoa vai dar ao Evangelho, a resposta seria uma obra. Assim como ler a Bíblia, como orar, como dar uma esmola. Então eu poderia me orgulhar. Deus me chamou porque ele viu algo de bom em mim. Não é isso que a Escritura diz sobre a humanidade em pecado. A Escritura diz que são mortos. E ela fala de depravação total. Mente, vontade, emoções. Deus chamou, né? Escolheu de antemão, na sua presciência, porque aprouve a ele. A gente precisa entender o limite do fato de sermos criaturas. Tem coisas que nós não temos respostas. Não há como saber por que Deus chamou fulano. Ele chamou porque ele quis. A gente precisa se calar e entender o nosso limite. Não é porque ele achou que há e tinha convicção, ele conhece as coisas antecipadas. Fulano ou o Gabriel vai responder bem. Não é isso. Não, a Vania vai responder bem o Evangelho. Já fulano de tal não vai. Não é isso. Senão seria colocado o mérito no caráter da pessoa. E a palavra de Deus diz que todo ser humano é totalmente nulo diante de Deus por conta do pecado. Essa questão, presciência. A Bíblia diz, e o texto de Romanos diz, que Deus predestinou. O que é isso? Ele escolheu, né? Ele como que predestinou. Ele escolheu antecipadamente. Antes de você ou de mim ouvir falar no Evangelho, responder o Evangelho, ele elegeu. Isso é que é eleição. De repente a pessoa mora num país que nunca se ouviu falar de Cristo. Eu li um livro de uma irmã que é muçulmana, ela é do Paquistão. O Senhor se revelou a ela em sonhos, por intermédio da sua palavra. Um texto bíblico. E depois de um tempo, lá não tem evangelho. No local que ela morava, não se podia evangelizar, falar de Jesus. Depois de um tempo, ela contratou uma funcionária. E a funcionária era crente, mas secreta. Aí um dia, ela criou coragem e deu uma Bíblia de presente à patroa, correndo risco de vida. Aí ela foi procurar, naquela Bíblia, o texto do sonho. Isso a despertou para a leitura bíblica. Qual é o mérito? Nenhum. Ele escolheu.
São os segredos de Deus. Vamos agora ao seguinte. Segundo lugar, nós já deixamos a presciência e a predestinação, eleição, nas mãos de Deus. Só no colo de Deus, porque nós não temos capacidade para resolver esse mistério. Segundo lugar, diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. Lá em Efésios, no capítulo 1, fala de eleição. Ele chamou. Como é que Deus chama alguém? Porque tudo isso é graça. Nós não temos mérito algum. Como é que Deus chama? Através da sua palavra. Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, confessar publicamente, será salvo. Porém, quem não crer, será condenado. Não significa que quem não for batizado, por alguma razão, né? Você pode aceitar. O ladrão da cruz não foi batizado. Naquela mesma hora, ele foi executado. Ele creu. Quem não crê é que será condenado. Existem dois tipos de chamado e muitas vezes as pessoas confundem na Escritura. O chamado geral. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. À medida que o texto vai discorrendo, João está falando para a igreja. O texto do Evangelho de João é para a igreja. E ele está falando sobre o chamado geral. Mas quando chega em João 3,19... que é a explicação do que João está falando. Aliás, desde o 3,16, parece ser a explicação da mensagem do capítulo 3, do Novo Nascimento. 3,19 diz assim: a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a luz vem. No livro de João é colocado: Jesus é a luz, treva é um mundo em pecado, e aqueles que ouvem a voz têm um chamado específico, mas a mensagem é apregoada. Todas as nações. Então há um chamado geral, é preciso evangelizar, falar de Jesus para as pessoas. Essa é a nossa incumbência. Para isso, Cristo nos escolheu gratuitamente. Não há nenhum mérito em nenhum de nós. E como Ele nos alcançou? Pela pregação da palavra. Pode acontecer de alguém ouvir e seguir em frente. Eu conheço uma pessoa que adoeceu, uma doença grave, e por conta dessa doença, alguém que professava o evangelho soube, conhecia, foi lá, orou por ela e o Senhor curou. Do nada, olha a graça, o Senhor curou. Mas a pessoa não aceitou a Cristo, não lê a Bíblia, não ora, não professa a fé em Jesus. Praticam uma religião que contraria os ditames da Escritura. Então, há uma interrogação aí. O que é que eu quero dizer? Alguns recebem a graça até de uma maneira um pouco assim mais evidente, uma cura de uma doença mortal, mas continuam a viver as suas vidas segundo o seu ponto de vista. E não seguem a Cristo, conforme a Escritura diz. Já outros se voltam e seguem. Está vendo a diferença? O chamado geral e o chamado específico. Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24, nós não vamos ler, mas os irmãos podem dobrar a Bíblia aí e depois ler. Tem exemplos, Jesus contando uma parábola de pessoas que ouviram o chamado de Deus, mas continuaram seguindo o seu caminho.
porque as suas obras eram maus. Já em Isaías 55, 10 e 11, nós não estamos o texto para a gente, não estamos lendo o texto para não se delongar muito. Mas pega uma canetinha, anota. Isaías 55, 10 e 11. Diz que a palavra de Deus não volta vazia. O que quer dizer isso, irmã Janice? Então, todo mundo que ouviu o evangelho vai se dobrar a ele? Não necessariamente. Alguns preferem continuar nos seus pecados. João 3,19. Então, Deus chama por intermédio da sua palavra. No chamado específico, o pecador ouve, para e atende a voz. A gente pode usar João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. A gente pode observar. Todo dia pessoas morrem. Mas as irmãs de Lázaro mandaram um recado a Jesus. Jesus chegou lá e ele disse: Lázaro, vem para fora. A gente precisa entender que o estado espiritual do ser humano, à parte de Cristo, é semelhante ao de Lázaro, no sentido de morte. Porque Lázaro conhecia Cristo, né? Ali é morte física. Eu estou usando como uma figura. Essa compreensão. Então, nós vimos até agora que Deus, em sua presciência, de antemão, escolhe alguns. Quando ele escolhe, é a eleição, que a gente chama de predestinação. Como é que se dá essa escolha e como é que a gente é alcançado? Pela pregação da palavra, a questão do evangelismo. Terceiro lugar, em sua misericórdia, Deus aplica a sua graça por meio do Espírito Santo. Até o próprio Jesus, o texto bíblico diz que ele fez aqueles milagres por meio do Espírito Santo, porque ele estava em carne. Não era que ele fosse menos Deus, não. 100% homem, 100% Deus. Mas até para mostrar, né? A gente perceber que a gente pode e consegue fazer. É nossa tarefa. Por meio do Espírito Santo. Como é que a gente sabe, né, que é o Espírito Santo está fazendo? O texto sagrado. O Espírito Santo e a palavra agem juntos. Vocês estão percebendo que não é nada que a gente faz? Eu quero mostrar isso. É obra de Deus. Até agora não é nada que a gente faz. Entendeu? João 14, 23 e 26. Eu estou levando a gente, pelo texto bíblico, a ser convencido de que não temos nenhum mérito, para que brote gratidão nos nossos corações, desejo pela evangelização e pela intercessão, porque é isso que o Senhor fez, é pela graça, sois salvos. 14, 23, diz assim: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Espírito Santo. Você creu, recebeu o Espírito Santo. Já conversamos isso lá em Efésios 1. Quem não viu a mensagem pode ver o vídeo. Está gravado. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e farão com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Como é que Jesus fala conosco? Através do Espírito Santo, ministrando através da palavra e dos seus servos, da igreja do Senhor. E o Espírito Santo traz a memória e faz lembrar. Aplica no coração. Isso aqui é aplicar. João 16, 8. Quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo. Você é pecador. Só é possível, participar da justiça de Deus, ser justificado através de Cristo, e há um juízo sobre o pecador, a ira de Deus. Isso é o Espírito Santo quem convence, na hora que ele chama. Aí o versículo 13. Porém, quando ele vier, o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo anuncia. Então o Senhor chama através da sua palavra e o Espírito Santo aplica ao coração. Está vendo o mistério? E o que é que acontece? Quando a pessoa ouve, naquele momento houve a regeneração. Você era rebelde, inimigo de Deus, e agora você escuta. Você se volta para Deus. Isso é o que a gente chama de novo nascimento. Nos termos do livro de Efésios, ressurreição. Vocês eram mortos, mas Deus nos ressuscitou com Cristo, é assim que diz o texto de Efésios, e nos levou às regiões celestiais em Cristo. Nos termos de Efésios, ressurreição. Então, nós estamos tratando aqui a palavra regeneração, novo nascimento, ressurreição espiritual como sinônimos. A mesma coisa. Então, quando acontece isso, ouve a palavra, o Espírito Santo aplica a um chamado específico. Você recebe nova natureza, novo nascimento. Até aqui nós fomos chamados, nós cremos no Evangelho, houve regeneração, estava morto, agora é vivo. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 16 e 17. Romanos 10, 16 e 17. E diz, como crerão? Aí diz, precisa pregar. Eu estou parafraseando. Não estou dizendo o texto na sua inteireza. Ele diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Às vezes tem outro equívoco. Às vezes as pessoas acham que são agraciados por Deus porque têm fé. Se a fé é sua, você merece um aplauso. É um mérito, é uma obra. Está vendo? A fé não é sua. Você pode acreditar em algumas coisas. E coisas que você acredita pode ser até verdade. Pode até a palavra de Deus concordar em muitas coisas. É possível o ser humano ser sensato a parte de Cristo, até certo ponto. Mas a fé que salva, ela vem quando você escuta a palavra de Deus, na sua inteireza. Aí tem essa dificuldade. Procure igrejas bíblicas. Leiam a Bíblia, porque a fé que salva vem pela palavra. Há vários textos da Escritura que o Senhor manda escrever para ficar para a posteridade. E o próprio Jesus, nós lemos semana passada, ele disse que tinha vindo a este mundo também para pregar. E foi registrado. Para que as próximas gerações tivessem oportunidade. Porque o Espírito Santo trabalha aplicando a palavra que está aqui inspirada por Deus. E para que haja voz, ele usa a sua igreja. Está vendo como a gente não pode abrir mão do nosso chamado? Esse é o papel da igreja. Então a gente confia. Quando você crê no Evangelho, até agora você foi chamado, porque presciência e predestinação, eleição, é segredo de Deus. Se conforme, eu estou conformada. Isso não é da nossa,
Nós somos agraciados. Mas você foi chamado. Você creu no Evangelho. Por que você creu? Porque o Espírito Santo aplicou naquela hora. Chamado específico. Brotou a fé. Você creu. E você se arrepende dos seus pecados. É instantâneo. É instantâneo. É assim que as coisas acontecem. Você olhando a Escritura com cuidado. É instantâneo. Arrependimento de pecados. Aí fica a pergunta, o que é que vem primeiro? A fé ou o arrependimento de pecados? Porque alguns dizem que é a fé. Mas é a fé que salva, que vem pela palavra. Não é a fé que as pessoas dizem que tem, não. É a fé que vem pela palavra. A palavra vem e você crê. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme. Você explica tudo, ela entende na sua mente. Mas não consegue aceitar a palavra de Deus. Opta por outras coisas que contrariam a Bíblia. Isso nos chama a intercessão. A responsabilidade diante de Deus de interceder pelas pessoas. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. O Senhor age. O Senhor escuta. Alguns acham que é a fé. Outros acham que é o arrependimento. Você só tem fé porque você se arrependeu. Eu, particularmente, acho que a fé, você ouve, o Espírito Santo aplica a fé, você crê. Aí você se toca, aí começa a se arrepender dos seus pecados. Pronto. A vida cristã é uma vida de arrependimento de pecados. Quando você se arrepende dos seus pecados, você olha para a cruz. Jesus, como Cordeiro Pascal, aquela figura lá do Egito, ainda do Êxodo, quando o anjo da morte pulou na 10ª praga, ali apontava para Cristo. Páscoa quer dizer saltar. Ele saltou a casa daqueles, né, que tinham sangue nas ombreiras, senão seriam mortos. Então você salta, eu salto a morte eterna, a ira de Deus, a perdição eterna, por causa do sangue de Cristo. Isso é justificação. É justificado não pelo que você fez, mas sim pelo que Cristo fez. Você creu. O Evangelho, colocado nesses termos, reduz a gente a nada. É ou não é? É por isso que as pessoas têm dificuldade. Elas querem contribuir. Não, essa água está aqui porque eu trouxe. Não, você não fez nada. Aí é que a gente aprende a descer e a orar pelos outros. E a evangelizar. Porque a gente percebe o estado geral da humanidade e que podia ser um deles. Essa questão. Justificação, a questão do sangue. Por que Jesus morreu? O eterno morreu. Porque o salário do pecado é a morte. Deus tinha dito lá no Éden, se comer, morre. A morte é um juízo. Passamos pela experiência da morte por conta que a gente peca. Somos perdoados, justificados em Cristo, mas cometemos pecados. Então, morte. Então, Jesus morreu porque ele disse assim, está consumado. Deus meu, por que me desamparaste? Ele recebeu os pecados da humanidade sobre si. Deve ter sido algo terrível. E quando ele recebeu aqueles pecados sobre si, ele estava diante do tribunal de Deus. É uma morte substitutiva. Ele morreu no seu lugar. Na leitura do Antigo Testamento, era colocar a mão em cima do animal, o cordeiro, e os seus pecados seriam transferidos em posição de mãos, e o cordeiro morria no seu lugar. Era muito literal. Aqui é Jesus. Por isso que João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois da justificação, você é adotado como família de Deus. Ninguém
que não tenha sido banhado com o sangue de Cristo e que não creia desta forma, não é filho de Deus. Isso é terrível. O peso do pecado sobre a humanidade. A adoção vem junto com a justificação. Se arrependimento e fé vem junto, logo em seguida, vem justificação, em seguida adoção. Porque na família de Deus só tem santo. Nós pecamos. Sim, ainda estamos na presença do pecado. Mas estamos num processo de santificação. Fomos lavados com o sangue de Cristo. E agora? Como é que fica? Agora estamos diante da vida cristã. Está vendo o processo? Isso é obra de arte que Deus está fazendo nas nossas vidas. Estamos diante da vida cristã, a caminhada, o processo de santificação. O que é santificação? O que é? É afastar-se do pecado. Aquele que foi lavado no sangue de Jesus odeia o pecado. Pode até pecar. Mas no processo, Deus vai revelando as facetas da sua vida que precisam de restauração. É porque o seu conhecimento é pequeno. Por isso que precisamos da leitura bíblica, da oração e da comunhão com os santos. Fora disso, não há igreja. Por causa desse processo. Afastar-se do pecado, voltar-se para Deus. Na minha volta. Isso é conversão. Nos termos do livro de Romanos 8, 29, que nós já lemos, é para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O final do versículo 29 do capítulo 8 de Romanos. Por quê? O processo de santificação se dá, é necessário e imprescindível, faz parte da obra de Deus, porque fomos adotados como sua família. Cristo é nosso irmão primogênito. Aqui é colocado desta forma. E nós somos chamados a essa família para sermos conforme a imagem de Cristo. Por isso que o texto diz logo no início que Deus exaltou. Isso está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Acima do mundo, dos conceitos mundanos, acima do pecado, acima do inferno. Mas isso não é pisotear ninguém. Isso não significa não pecar muito. É compreender o chamado de Deus, a sua eleição, a sua adoção. E lutar com o Senhor. Jacó, eu não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. Lá no livro de Gênesis. Buscando aperfeiçoamento. Porque tem prazer, alegria de ser irmão do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Mas eu quero mostrar uma coisa aos irmãos. Filipenses capítulo 2, esse nós vamos ler. Filipenses 2, 12 e 13. Diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Assim, meus queridos irmãos, meus irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a sua salvação. O que é isso? Essa palavra salvação aqui é santificação.
No original, a tradução aqui não ajuda muito. Pode deixar um pouco confuso. Como é que eu vou desenvolver a minha santificação? Aí é que entra a nossa participação. Se tem uma tarefa que envolve nessa obra de arte que Deus está fazendo, que nos envolve na santificação. Se achegar a Cristo. É o livro de Hebreus. Acheguemo-nos. Pelo novo e vivo caminho, acheguemos. Se aproxime. Entre debaixo do guarda-chuva. Entre na arca. Presciência. O conhecimento antecipado de Deus a respeito do que Ele vai fazer. A sua eleição. O chamado. Porque você atende o chamado, mas é porque o Espírito Santo está agindo. Senão você não atende. O chamado. A regeneração. O novo nascimento. A justificação e a adoção. Tudo é obra de Deus. Entendeu? Porque é graça. Nada. Somos incapazes de fazer isso. Somos incapazes de ter o conhecimento. Fulano vai aceitar Jesus. A gente não sabe. A gente precisa orar. E falar a palavra. E orar para o Espírito Santo aplicar. A gente não sabe. É um erro de... Aquela passagem de Atos do carcereiro, lá em Filipos, ele diz, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquilo é específico para aquele carcereiro. Aí se tira o texto fora do contexto, aí diz, você aceitou Jesus? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu. Você não sabe. Ali era para o carcereiro, é dito, né? É para o carcereiro. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está declarando a sua fé e a fé da sua família. Já o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele diz, mulher, você não sabe se o seu marido vai aceitar a Cristo? Tem hora que ele diz assim, você está no Senhor, mas você não sabe. Está vendo a dependência? É por isso que é difícil se colocar assim, o preto no branco, porque a gente fica totalmente paralisado. A gente não faz nada. Então, irmão, se joga de joelho. Essa questão, você precisa saber. Se joga de joelho. E isso vai brotar no seu coração uma alegria muito grande. Gratidão. Como é que Deus me alcançou? Quem sou eu? Essa compreensão. Quem sou eu diante disso? Então, presciência, predestinação ou eleição, chamado, regeneração, justificação, adoção, são exclusivamente obra de Deus. Qual é a nossa parte? Atender o chamado e a santificação. Mas atender o chamado e a santificação só funciona porque o Espírito Santo está lá. Por isso que a palavra de Deus diz que tem cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Isso é para outro momento. Porque é o Espírito Santo quem está trabalhando. Aqui ele diz no 12, desenvolva a sua salvação. Mas o 13 ele diz, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua vontade. O que é que o apóstolo está dizendo, irmãos? Vocês na minha presença e na minha ausência buscam a Deus. Vocês são a igreja fervorosa. Vocês estão sempre reunidos, conversando sobre as coisas de Deus. Vocês lêem a Bíblia, vocês oram. Vocês compreendem a graça. Pedem perdão para os seus pecados. Continue assim, tanto na minha presença como na minha ausência. E Deus, pela sua infinita bondade, o seu Espírito Santo faz tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Está vendo? É o Espírito Santo também. Aí. É Deus. Isso é que é graça. Por isso que eu digo, não fique em casa. Não gaste seu tempo com outras coisas. Você faça, mas organize a sua rotina, porque a graça é grande demais. É um erro achar que merece. Mas Deus nos exaltou pela sua grande e maravilhosa bondade. E nos colocou nas regiões celestiais
em Cristo. Então eu tenho que me achegar. Hebreus diz que a gente tem que se apresentar diante do Senhor. Glorificação. É o último termo que o versículo 30 de Romanos 8 diz. Glorificação. Glorificação é o nosso destino final. Quando receberemos novo corpo, que não é corruptível. E aí nos tornaremos semelhante a Cristo, tanto quanto possível como criaturas. O presente, quando Jesus vier buscar a sua igreja e nos der um corpo incorruptível, a ressurreição, e estaremos diante do Senhor, nesse momento seremos glorificados. O pecado será retirado, banido. Não estaremos mais na presença do pecado. Essa luta com o pecado acabou. E vamos nos tornar, neste momento, nos tornaremos a imagem e semelhança de Cristo, que é o propósito de Deus. Lá no começo, no livro de Efésios, diz que fazer convergir todas as coisas em Cristo. Pronto, lá estamos nós, em Cristo. E vamos ser semelhante a Cristo, tanto quanto for possível a criatura humana. Isso é o maior que se pode chegar. Amém? Isso é que é glorificação. E ele diz, a estes também glorificou. Interessante que isso é algo futuro. Mas o apóstolo fala no passado. Por causa da convicção, da certeza. Em Deus está feito. Ninguém lhe rouba das mãos do Senhor. É isso que ele está dizendo. Se aplique, busque o Senhor, compreenda, ore a respeito da revelação bíblica, tenha convicção, porque ninguém lhe arranca, nem o inferno lhe arranca das mãos do Senhor. Aleluia! Você já está glorificado. Porque Deus não se limita ao tempo. Cristo reina na eternidade. E você está com Ele lá. Você só precisa do novo corpo. Aleluia. Está vendo como é grande? Isso é graça, irmãos. Graça é esse processo. Quando a gente fala graça, por isso que ele diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos. Feitura dele. A aplicação. Permaneça firme. Por que tantas tribulações? Por que tantas lutas? Vamos pensar bem, não todas, mas muitas delas é por conta dos nossos pecados, nossas decisões erradas. É ou não é? Por causa das nossas decisões erradas. E o que foi dito agora há pouco? Que nem o inferno lhe arranca das mãos do Senhor. Se ele lhe elegeu, se ele lhe escolheu, se ele fez o milagre do novo nascimento e você luta com o pecado, então se resigne e comece a obedecer ao Senhor. Sempre que ele disser alguma coisa, faça. Isso é para mim, é para toda a igreja do Senhor. Se ele disser, faça. Porque se você não fizer, você vai ficar esperneando, acaba apoiando mais. Vai se dobrar. É ou não é? Muitas vezes a tribulação tem origem nisso. Não sempre, porque envolve muitas coisas, né? O ambiente que a gente vive, outras pessoas. Mas pense nisso. Muitas vezes a gente é responsável. O dom da permanência. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Diz assim o texto sagrado. Muito conhecido. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Não foi para incrédulos, não. Ele disse para crentes, para aqueles que haviam crido nele. O que é que ele está dizendo?
Se coloque debaixo do guarda-chuva, sob a minha palavra constantemente. Permaneçam em mim e a palavra vos libertará. Ele está garantindo, o Espírito Santo vai agir. E ele vai transformar. E ele vai fazer. 2 Pedro, finalzinho do Novo Testamento. Depois de Tiago, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. É interessante perceber, leia capítulo 1 de 2 Pedro em casa, que ele cita um monte de virtudes que as pessoas precisam ir somando. Quando chega lá no versículo 10, ele diz assim: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque, fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Tem gente que está na igreja, não estou falando sobre os irmãos aqui, mas acontece por causa do chamado das amizades, o chamado da igreja, o círculo, mas precisa ser chamado pelo Espírito. Precisa ser chamado pelo Espírito. Aí ele está dizendo, vocês estão na igreja, então vocês precisam somar virtudes, crescer espiritualmente. E fazendo assim, vocês estão confirmando a vocação de salvo e a eleição de vocês. E assim, jamais tropeçarão. Por isso que em Efésios, o apóstolo Paulo diz, 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nelas. Tudo obra de Deus. Não é porque temos os olhos azuis ou alguma virtude. É porque ele é bom. E ele se agradou de nós. Amém? Então, queridos, a sua salvação, a nossa vida, a minha salvação, faz parte dos atos poderosos de Deus. Sem Jesus Cristo e aquilo que ele fez na cruz, todo aquele projeto de Deus, ninguém seria salvo. Toda a humanidade estaria perdida. Então, seja grata ao Senhor. Ore, seja agradecido, seja um evangelista, seja um intercessor, porque o mundo precisa, e só nós temos isso para oferecê-los, porque Jesus, Deus, em Cristo Jesus, aplicando a palavra, por meio do Espírito Santo, nos deu. E nós somos abençoadores de nações. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, nos colocar na presença de Deus. É graça. Aleluia. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Quem somos nós? Toma nossas vidas nas tuas mãos, Jesus. Dá-nos da tua graça, da tua misericórdia. Nos ajuda a sermos submissos a ti, porque tu és bom, maravilhoso. Nós não somos dignos. Nos ajuda, Senhor, a andar nos teus passos, a ser aquilo que está no teu coração, a praticarmos obras dignas de arrependimento, porque o Senhor é bom e digno de todas as coisas. Dá-nos da tua graça, da tua misericórdia, nos perdoa e nos ensina. Nós somos gratos a ti, Jesus. Muito obrigada. Continua o teu trabalho. Continua o teu trabalho nas nossas vidas. Maranata, Senhor. No teu nome. Amém. Aleluia.